Olá! O trabalho de hoje é um colete curto, feito em duas partes. E ele tem uma manga, uma cava bem largona. É praticamente um retângulo na frente e um retângulo atrás. Aqui eu vou fazer com desenhos com transportador, mas poderia ser rendado, poderia ser malha lisa, poderia ser deixado agulhas vagas, que ele fique lá, a agulha lá embaixo, então o ponto parece vazado. Poderia ser de qualquer maneira. O acabamento também sai juntinho na peça, sendo feito a cada carreira. Então, as 3 agulhas laterais são para o acabamento. E uma carreira eu trago elas para cima, uma carreira eu baixo. E vou começar a contar desenhos aqui, contar pontos para fazer o desenho. Vou deixar 10 na lateral, transporto com 3 agulhas sendo movidas ao mesmo tempo para fazer um furinho. Aqui eu faço um ponto vazado, outro ponto vazado. Aqui eu vou fazendo a distribuição de desenhos dos dois lados, começando na lateral até chegar no meio. Então, o ponto rendado eu vou fazendo com o transportador, mas dá para criar de qualquer forma, tanto com o carro L quanto com o transportador. Pode ser feito tranças também, que fica muito bonito para qualquer modelo. Mas o que eu vou fazer mesmo e que precisa seriam os acabamentos. O carro precisa ficar sempre em suspenso. Vou erguer 3 agulhas na lateral. Quando eu estou na direita, ergo 3 agulhas. Quando eu venho para a esquerda, ergo 3 agulhas na esquerda e baixo essas da direita. Venho para a direita, ergo essas 3 daqui e baixo as que estavam na esquerda. Assim, o acabamento já sai pronto na lateral. Fica um acabamento simples, fácil e rápido. E esses desenhos eu vou fazendo a cada 4 carreiras. Aqui eu estou trabalhando com 2 fios de lã industrial na regulagem 6.2. Vai ficar uma malha um pouco mais mole, mais flexível. Comecei com 180 pontos e fiz uma barrinha. Essa barrinha tem 14 carreiras, foi feita na frontura. Esse é um trabalho que vai precisar ser vaporizado, porque a barra estreita, ela tem a tendência de enrolar para cima. Então, eu vou precisar passar a malha. Se não quiser passar, faz uma barra um pouquinho maior, com 30 carreiras, por exemplo, já segura bem e ela não vira. E sempre erguendo as agulhas na lateral. Quando eu estou na direita, ergo na direita. Quando eu venho para a esquerda, ergo na esquerda e baixo a agulha que foi erguida na direita. 3 agulhas já dá uma boa borda, uma boa margem para acabamento na manga.
E agora esse trabalho é só repetir os desenhos a cada 4 carreiras. É um desenho simples, fácil, feito com transportador e que pode ser feito também em qualquer tipo de máquina. Como eu tenho muitos pontos, fica difícil mostrar toda a confecção de um lado e do outro. Então, eu vou deixar a câmera posicionada aqui, sabendo que eu estou repetindo no outro lado. E de 4 em 4 carreiras, vou fazendo o desenho. Esse é um colete que veste fácil sobre blusas, outras blusas, porque ele é largo. E também esse mesmo modelo pode ser adaptado para linha, para fazer para meia estação, por exemplo. O ideal é sempre que as agulhas estejam abertas para fazer esse transporte, para não ficar perdendo a paciência ou até perder o ponto. Cheguei em 140 carreiras, remalho para ombro, de um lado e do outro, e deixo no meio 80 pontos. Essa é uma quantia razoável para um decote canoa, nem muito grande e nem muito pequeno. Remalho de ombro 50 pontos e 80 ficam para o centro.
Se não quisesse fazer remalhado, aqui também daria para tirar em linha de outra cor e depois costurar os dois ombros em ponto invisível. Ficaria um acabamento excelente. Aqui, antes de remalhar o outro ombro, eu já vou fazer a parte do meio, para daí não precisar arrebentar, para não precisar romper o fio. Deixo o ombro esquerdo em suspenso e faço somente essa parte com 14 carreiras. Daí o acabamento fica enroladinho. É um acabamento simples, fácil. Caso não queira esse, dá uma olhadinha na playlist Acabamentos. Lá você encontra sugestões de acabamento estreitinho, fininho também. E aqui remalho. E depois é só remalhar o ombro que falta. Preciso duas partes iguais a essa para depois costurar. Tendo as duas partes iguais, eu vou costurar, vaporizar, evidente, e vou costurar os ombros, esse acabamento enroladinho, que é do decote, o outro ombro. A parte da cava já tem acabamento, que foram aquelas 3 agulhas que sempre eram trazidas a cada carreira para cima e baixada também, então eu já tenho o acabamento ali. Em cima o acabamento já está feito e embaixo já tenho a barra. Costurados os ombros, eu só preciso costurar aqui embaixo 12 centímetros. Então, eu junto uma parte com outra, já pelo ombro, e aqui embaixo na barra, eu costuro também 12 centímetros, pegando barra com barra. Somente 12 centímetros num lado, 12 centímetros no outro. Assim, ele fica um colete bem folgado embaixo, ele não aperta, ele não, você consegue vestir e não arromba também nenhum ponto. Esse deu 70 centímetros de largura, com 180 pontos. Caso tenha uma cliente maior do que essa, fazer atravessado também é uma opção. Ao invés de fazer a malha no sentido da altura, faz ela de uma manga até a outra, reta de um lado, reta do outro, dando daí o comprimento que você quer, acerta a quantia de ombros necessária e o restante fica para decote. O ideal para esse modelo é um decote canoa. Caberia também um decote canoa mais aprofundado, ou, se quiser, um decote redondo. Decote em V não creio que combine muito com esse modelo, ok? Então, ele é um colete curto, é um colete largo, é um colete diferente, que não tem uma cava tradicional, que não tem um acabamento tradicional em cima e embaixo. E as costuras são fáceis, podem ser manual ou na própria máquina de tecer, colocando direito com direito e remalhando da mesma forma aqui embaixo. Eu vou vaporizar, costurar e já mostro a peça pronta para vocês. E temos aqui o modelo de colete, bem simples, bem fácil de fazer. Eu fiz com barra embaixo, feita na frontura, mas poderia ser inclusive barra dupla aqui. Ou começar com carreira de remalhado, também ficaria bem bonitinho.
Aqui eu costurei a parte da barra, costurei barra com barra 12 centímetros. Assim ele dá a manga para esse colete e embaixo deixa aberto para conseguir vestir numa largura razoável. Esse deu 70 de largura, de ponta a ponta, por 40 de altura. Poderia ser mais alto, mas não muito, porque ele não chega a ser um colete que passe da cintura. Esse modelo aqui, ele chega um pouquinho para cima da cintura. Ele é bem diferente dos coletes normais. E vai também para a playlist coletes e boleros. Caso você tenha interesse em outros trabalhos de colete, dá uma olhadinha nessa playlist do canal, que você vai ter outras ideias também. Aqui eu fiz com transportador esse trabalho e pontos vagos. Poderia ser feito todo ele em pontos vagos, em distribuição bem aleatória, que ficaria bem mais rápido de trabalhar do que passando com o transportador. Mas é uma ideia de ponto também. Nossa peça para hoje, então, um colete reto com decote canoa e manga grandona. Bom trabalho!